Turma, vamos lá então. Nós vimos ao final do nosso primeiro bloco que a não liberação não se confunde com a internação provisória. Esta última somente pode ser determinada pelo juiz da infância e juventude. Então, vamos para a nossa tela para a gente entender isso um pouquinho melhor. O que nos diz o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à não liberação? Isso seria uma possibilidade por parte da autoridade policial quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então, muito embora, turma, o artigo 174 do Estatuto até nos mencione uma hipótese em que o adolescente deva permanecer sob internação, não é a autoridade policial que vai decidir se ele vai ou não ficar internado provisoriamente. Na verdade, o que a autoridade policial vai fazer é não liberar aquele adolescente, para que então o juiz da infância e juventude possa decidir se vai decretar a internação provisória ou se vai deixar aquele adolescente em liberdade. Então, o que acontece na hipótese do 174 é apenas postergar e mudar a análise acerca da liberação. Ao invés da autoridade policial liberar desde logo, a autoridade judiciária é que vai decidir se libera, o que não fez a autoridade policial, ou então se decreta a internação provisória. Porque o 174 não significa decretar internação provisória, até mesmo porque, se nós falarmos de decretação da internação provisória, o que somente pode ser decidido pelo juiz da infância e juventude, isso teria que observar, que respeitar determinados requisitos trazidos pelo nosso estatuto. Vamos voltar para a nossa tela. Então, se nós estivermos falando propriamente, agora sim, da internação provisória. E que internação é essa? É aquela que é cabível a qualquer tempo antes da sentença. Mas que somente é possível se houver indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como deve haver a necessidade imperiosa da medida. Turma, de novo, vamos lá para isso ficar muito claro que a probabilidade aqui de ser cobrada em prova é alta, cai bastante esse tema. Nós temos duas situações diferentes no Estatuto. Uma delas é, o adolescente vai até a delegacia, por quê? Porque ele é levado por ter sido apreendido em flagrante, lá chegando, a autoridade policial vai comunicar ao juiz, vai comunicar ao juiz, vai comunicar a família do adolescente, ou então a pessoa por ele indicada, vai verificar qual a natureza do ato infracional, se foi com violência ou grave ameaça, lavra o auto de apreensão, se foi sem violência ou grave ameaça, lavra o boletim de ocorrência circunstanciada. Em regra, o que a autoridade policial vai fazer? Vai liberar. O que é essa liberação? É a entrega para os pais ou para responsável, mediante um termo de compromisso que esse responsável vai assinar, no sentido de que vai pegar aquele adolescente, vai levar aquele adolescente até o MP. Quando? Naquele mesmo dia. Se naquele mesmo dia não for possível, no máximo, no dia útil seguinte, fará isso. Essa é a regra. Agora, há casos em que a autoridade policial olha para aquela situação e pensa o seguinte, esse ato aqui é grave,
existe repercussão social e para garantia da própria segurança do adolescente ou para garantia da ordem pública. Então, vamos repetir? A autoridade policial olha para aquela situação e, olhando, verifica o seguinte: o ato infracional é grave, tem repercussão social e não liberar é preciso. Por quê? Seja para garantia da própria integridade do adolescente, seja para a garantia da ordem pública. Então, o que a autoridade policial faz nesse caso? Posterga a análise de liberação ou não para o juiz. Não significa que a autoridade policial está decidindo sobre a internação provisória do adolescente. Então, o juiz vai olhar aquela situação e vai verificar. Agora, outra coisa. Agora, o juiz não vai verificar, por exemplo, repercussão social do ato infracional. Ele vai olhar para o ato infracional e vai perceber. Tem indícios suficientes de autoria e de materialidade? Tem. Beleza, ótimo. Segunda pergunta. Essa medida é necessária nesse momento? Essa internação provisória, ela é necessária de maneira imperiosa? Necessidade imperiosa da medida? Sim. Então, ele deixa o adolescente internado provisoriamente, pelo prazo máximo de 45 dias. Vamos olhar uma questão nossa de prova de delegado. Olha uma questão que cobrou isso. Não é essa, não. Não, antes, vamos lá. Ainda é anterior. Tá aqui. Olha essa questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. Por enquanto, a gente vai falar só do que a gente está vendo. Depois a gente volta para a questão. Letra D. A internação provisória do menor não pode extrapolar o prazo de 60 dias estabelecido pelo ECA. Não é a assertiva correta. E não é a correta por quê? Porque não é a prazo de 60 dias. É um prazo máximo de 45 dias, prazo esse que não é prorrogável. Então, o artigo 108 do Estatuto vai nos trazer a possibilidade da chamada internação provisória pelo prazo máximo de 45 dias, desde que exista o quê? Indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade imperiosa da medida. Turma, eu espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, mas lembra, se alguma coisa não ficar clara, você não entendeu algum ponto, fica à vontade para entrar em contato comigo pela sua mensagem, que foi criado justamente com esse objetivo, ou então para me mandar o e-mail que eu já passei para vocês, o cristianedupre@yahoo.com.br. Então, vamos visualizar. O agente policial, quando é que ele pode apreender um adolescente na rua, em algum lugar? Quando aquele adolescente está em flagrante. Para averiguação não vai ser. Pegando aquele adolescente, apreendendo em flagrante, se for junto com o adulto, leva para onde? Leva os dois para a delegacia especializada. Os dois. Lá chegando, o que a autoridade policial ela vai fazer? Vai remeter o adulto para a delegacia comum e vai seguir todo o procedimento em relação ao adolescente. Que procedimento em fase policial é esse? Primeira conduta a ser adotada. Comunica. Imediatamente. Ah, no prazo de... Não. Imediatamente. Para quem? Juiz, pai, mãe, pessoa pelo adolescente indicada. E se não comunicou, é crime? Abuso de autoridade? Não. Abuso de autoridade é para adulto. Artigo 231 do ECA. Em seguida, a autoridade policial pergunta qual foi esse ato, né? Verifica e analisa se foi com violência ou grave ameaça ou sem. Se foi com violência ou grave ameaça, lavra o denominado auto de apreensão. Se foi sem violência ou grave ameaça, lavra o boletim de ocorrência circunstanciada. Feito isso, o que a autoridade policial faz? Regra, libera. E se não liberar, o que é a não liberação? Quando que a autoridade policial pode não liberar? Ela olha para a situação e vê gravidade do ato, repercussão social. Só? Não. Tem mais o quê? Essa não liberação agora ela é necessária. Por quê? Seja pela própria integridade física do adolescente, tem centenas, dezenas de pessoas na porta da delegacia querendo linchar
o adolescente, ou então para garantia da ordem pública. Agora, isso significa que aquele adolescente vai ficar internado provisoriamente? Não. Porque quem analisa a internação provisória é quem? É o juiz. E o juiz pode decretar a internação provisória? Até pode. Quando? A qualquer momento. Por quanto tempo? No máximo, 45 dias. E desde que preenchidos os requisitos dessa internação provisória. E quais são eles? Indícios suficientes. Prova, professora? Não. Indícios suficientes de quê? Autoria e materialidade. Só isso? Não. Precisa existir a necessidade imperiosa da medida. Quer ver eu te dar um exemplo? Imagine que o ato infracional praticado pelo adolescente seja tráfico de drogas. Cabe, agora esquece a internação provisória, só foca no que eu estou te perguntando. Cabe medida socioeducativa de internação para esse ato? A gente vai falar da medida de internação. A gente vai ver que de todas as medidas socioeducativas que eu tenho, vou colocar na tela para você, de todas as medidas socioeducativas que eu tenho, ela é a mais gravosa. Vamos lá. Então, a internação é a mais gravosa dessas 6 medidas que você está visualizando. E é por isso que o ECA só vai possibilitar a aplicação dessa medida aqui em último caso, turma. O artigo 122 do ECA vai nos dizer quais são aquelas 3 situações que podem fundamentar uma medida socioeducativa de internação. Então, se um ato infracional for praticado, por exemplo, com violência ou grave ameaça à pessoa, análogo a um homicídio, a um roubo, a uma extorsão. Uma segunda situação é quando nós temos a reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, muito embora não exista violência ou grave ameaça, tem gravidade no ato e o adolescente está reiterando em atos dessa natureza. Não é necessário que sejam os mesmos, mas dessa natureza. Ou então, é possível a internação por descumprimento injustificado e reiterado de uma medida que já foi imposta por sentença e ele não cumpriu. É alternativa, qualquer uma dessas situações. Nós vamos falar disso novamente depois com calma. Mas eu quero que você pegue a pergunta que eu te fiz do tráfico de drogas e tente colocar dentro de uma dessas 3 situações. E veja, só esse ato, só o tráfico, ele não praticou nenhum outro anteriormente. O primeiro ato infracional da vida dele é o tráfico, é análogo ao tráfico de drogas. Não se encaixa dentro do 122. Não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Eu não disse que tem reiteração. Eu não falei que ele já recebeu uma outra medida e descumpriu. Então, fato é que a prática de um ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não autoriza a aplicação, não remete à aplicação de uma medida gravosa como a internação. E é tão importante isso, acho tão fundamental para a nossa prova, porque em 2012 essa ideia se transformou em enunciado de súmula do STJ. É o enunciado 492 da súmula do STJ, que vai justamente afastar essa ideia de que porque é tráfico, porque é grave, cabe internação. Porque pode caber internação se encaixar dentro de uma das situações do 122. Se a prova te disser, por exemplo, que o tráfico foi o 4º ato infracional gravoso da vida desse adolescente, aí tudo bem. A essa altura você deve estar perguntando, professora, por que de repente você começou a falar da medida socioeducativa de internação se nós estávamos falando da internação provisória? Você vai entender agora. Vamos voltar para o nosso contexto? O adolescente foi apreendido em flagrante. Foi levado para a delegacia especializada. Lá chegando, a autoridade policial comunicou imediatamente a apreensão. Aí foi olhar para a natureza do ato. Sem violência ou grave ameaça, lavra boletim de ocorrência circunstanciada. O que a autoridade policial poderia fazer? Liberar? Regra. Ou não liberar? Exceção. Quando é que não libera? Gravidade do ato infracional. Repercussão social. E ainda, tem que verificar que aquela não liberação está sendo necessária. Por quê? Seja pela garantia da integridade física, segurança daquele adolescente, ou por garantia da ordem pública. Mas eu perguntei antes, não liberar significa internação provisória? Resposta, não,
Porque quem interna provisoriamente é juiz. Então, o juiz vai olhar para aquela situação e vai ver se estão presentes os requisitos. Porque o juiz só tem duas situações ali, duas alternativas, digamos assim. Ou ele libera ou ele interna provisoriamente. Mas para internar provisoriamente, eu preciso dos requisitos. O juiz precisa olhar para a situação a qualquer tempo antes da sentença e verificar. Tem indícios suficientes de autoria e materialidade? Sim. Tem necessidade imperiosa da medida? Aí, se a resposta for sim, ele pode decretar essa internação provisória. Tá bom, professor, e o tráfico com isso? É porque, quando houver o julgamento, a terceira fase do procedimento, o procedimento em sede judicial, não vai caber internação. Não vai caber a medida socioeducativa de internação. Medida socioeducativa de internação é uma coisa, vai derivar da sentença. Medida de internação provisória não é uma medida socioeducativa propriamente dita, é uma cautelar. Agora pensa comigo, se não cabe a definitiva, como é que vai caber a cautelar? Se não cabe, ao final da ação, a aplicação por sentença da internação nesse caso, como é que o juiz decretaria a cautelar dela? Como é que o juiz decretaria a internação provisória? Então é por isso que prepondera na jurisprudência, já foi cobrado em concurso, que se não é cabível ao final do procedimento a medida socioeducativa de internação, o juiz não deve decretar a internação provisória. Então, se isso cair na sua prova, teu primeiro raciocínio, que é até o mais provável que caia, já que é a nossa prova de delegado. A autoridade policial, ela segue todo esse procedimento. Em regra, ela libera. Quando ela não libera quando ela até acha que é caso de internação provisória, mas não é. Que a autoridade policial é que vai decidir sobre ela, sobre a internação provisória. O que a autoridade policial vai verificar é que pode ser caso de internação provisória. Então, ela não libera. Ela não libera porque existe. Lembra que eu falei que a repetição é proposital? O que existe na situação concreta? Existe gravidade do ato, existe repercussão social. E, além disso, é necessária essa não liberação. Por que é necessária? Seja pela segurança do próprio adolescente, por exemplo, pela integridade física dele porque querem linchá-lo, ou então pela garantia da ordem pública. Isso significa, não há liberação, que agora o juiz tem que verificar se libera ou se interna provisoriamente. Mas ele só pode internar provisoriamente se preenchidos os requisitos. Quais são? Indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade imperiosa da medida. E só vai caber, pela nossa doutrina e jurisprudência, a internação provisória, se ao final do procedimento é possível o quê? É possível a internação como medida socioeducativa. Perfeito? Podemos voltar lá para o nosso quadrinho de procedimento. Vamos lá. Fase ministerial. O que ocorre em sede do Ministério Público da Infância e Juventude? Bem, uma vez em sede policial lavrado o auto de apreensão, o boletim de ocorrência circunstanciado, obviamente, essa peça deve ser encaminhada ao Ministério Público. E o Ministério Público, em um primeiro momento, deve fazer o quê? Ele deve proceder à denominada oitiva informal. Ele vai ouvir todo mundo que ele pode naquela situação concreta. Então, ele vai ouvir o adolescente, se for possível, ele vai ouvir os pais, a vítima, as testemunhas do fato. Mas para que o promotor faz tudo isso? Para que ele possa verificar qual é a providência adequada a ser tomada naquele caso concreto. Porque o ECA nos traz 3 possibilidades. Pode ser que o Ministério Público ele promova o arquivamento, primeira hipótese. Vamos para a nossa tela para você visualizar melhor isso, ficar mais didático. Promova o arquivamento. Pode ser que ele conceda remissão. Ou, terceira hipótese, pode ser que ele ofereça representação. Então, são 3 providências. Uma delas é que pode ser adotada pelo MP. Promover o arquivamento, conceder remissão ou oferecer representação. O MP ouve todo mundo, chega à conclusão que aquilo ali não constitui ato infracional.
promove o arquivamento. Pode ser que ele perceba que o ato infracional existiu, mas que foi de pouquíssima gravidade. Excepcionalmente, pode ele conceder remissão. Lembrando que essas duas alternativas, promover arquivamento e conceder remissão, dependem de homologação judicial. Então, das três, promover arquivamento, conceder remissão, oferecer representação. As duas primeiras dependem de homologação judicial. Então, vamos aproveitar e vamos falar de duas coisas. Primeiro, e se o juiz não concorda? Segunda, o que é remissão? Vamos para a nossa tela branca para ficar melhor para você. Primeira hipótese, primeira coisa que nós vamos falar, né? E se o juiz, ele discorda? Aí você já deve estar pensando assim, ah, beleza, eu aplico o 28 do CPP por analogia, não preciso, porque eu tenho disposição expressa no ECA. É o 181, parágrafo 2º. O que o juiz vai fazer? O juiz remete ao procurador-geral com despacho fundamentado. Então, se ele discorda, o MP promoveu o arquivamento, concedeu remissão, o juiz da infância e juventude não concorda, remete ao procurador-geral, mediante despacho fundamentado. E o procurador-geral, ele mesmo pode representar, ele pode designar outro membro do MP para que o faça, ou ele pode insistir. E só então o juiz estará obrigado a homologar. Então, o raciocínio é o mesmo do 28 do CPP, porém previsto expressamente no 181, parágrafo 2º do ECA. Então, sede policial. O que a autoridade policial faz? O adolescente, para criança não tem esse procedimento. O adolescente é levado para a delegacia, a autoridade policial comunica imediatamente aquela apreensão em flagrante, vê qual é a natureza do ato, lavra a peça adequada, regra libera, exceção não libera, remete a peça ao MP. O que o MP faz? Ouve todo mundo, informalmente. Para quê? Para adotar a melhor providência. Qual? Perceba que agora eu estou falando um pouquinho mais rápido, mas porque a gente já viu isso várias vezes. Qual? Promover arquivamento, ou conceder remissão, ou oferecer representação. As duas primeiras precisam de homologação judicial. Se o juiz não concorda, é igual ao 28 do CPP. Mas eu não preciso aplicá-lo porque eu tenho previsão expressa. É o 181, parágrafo 2º do ECA. Agora, o que é a remissão? Vamos entender também isso. Quando eu falo de remissão no ECA, eu estou falando de um perdão. Mas esse perdão, ele pode ser concedido pelo MP ou pelo juiz. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. Então, promotor ou juiz é que vão conceder esse perdão, essa remissão. Pelo MP, essa remissão, ela é a forma de exclusão do processo. E pelo juiz? Pelo juiz, é forma de suspensão ou extinção do processo. Vamos entender isso aqui? Por que pelo MP é exclusão? E por que pelo juiz é suspensão ou extinção do processo? E aí, na verdade, a gente entende isso aqui, eu já vou voltar, caso você não tenha copiado, é só a gente voltar para cá. Perceba que essa fase aqui, ela está em segundo lugar, logo a terceira ainda não se iniciou. Para a terceira se iniciar, o MP tem que oferecer algo que é muito parecido com uma denúncia no processo penal, algo que eu chamo de representação. Então, assim como no processo penal, a denúncia inicia a ação penal, aqui no ECA, a representação inicia aquilo que eu chamo de ação socioeducativa, que é aquela ação
em que o adolescente vai ser julgado pela prática do ato infracional e o juiz poderá aplicar a ele uma medida socioeducativa. Então, no segundo momento, eu ainda não tenho o processo. Para eu ter o processo, daquelas 3 providências que o MP pode adotar, ele escolhe a terceira: oferecer representação. Que o ECA, inclusive, vai nos dizer que independe, não depende, de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Então, representação no ECA tem a ver com representação do processo penal? Não. Se é que ela tem a ver com alguma coisa, ela tem a ver com uma denúncia, primeiro ponto. Porque ela se assemelha à denúncia. Enquanto a denúncia inicia a ação penal, a representação inicia a ação socioeducativa. Essa representação não depende, independe, de prova pré-constituída de autoria e materialidade. É como se nós fôssemos pensar em uma justa causa meio relativizada, se nós fizéssemos uma analogia ao processo penal. Então, a prova, ela pode ser conseguida durante o processo. Agora, se o MP não representa, não tem processo. Então, a representação inicia o processo. Logo, se o MP perdoa, se o MP concede a remissão, ele exclui o processo, a possibilidade de ter processo. Então, a remissão concedida pelo MP é forma de exclusão. Não vai ter processo. Voltando para a tela. Agora, se nós olharmos para a remissão concedida pelo juiz, ora, se é concedida pelo juiz, é porque já está na fase judicial. Então, o processo já existe. Logo, das duas, uma. Ou o juiz suspende esse processo, ou o juiz extingue esse processo. Por isso que a remissão concedida pelo juiz é forma de suspensão ou de extinção do processo. Pode ser que o juiz conceda a chamada remissão com encargo, o que eu também posso chamar de remissão condicionada. O que é isso? É uma remissão junto com medida socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Então, remissão com encargo, o encargo é uma medida socioeducativa. A remissão condicionada, a condição é uma medida socioeducativa. Agora, óbvio que não pode ser uma das medidas socioeducativas mais gravosas do ECA. Não pode ser semiliberdade e internação. Já é estranho um perdão condicionado. Um perdão com uma dessas condições aqui seria inconcebível, então o ECA vai vedar. Eu tenho 2 artigos no ECA que vão tratar especificamente da remissão. É o 126 e o 127. Bom, voltando aqui então para a nossa situação. Quem é que pode aplicar essa remissão com encargo para a nossa doutrina e jurisprudência majoritária que poderia cair numa prova objetiva? Juiz. O MP concede a remissão. Se quiser que seja com encargo, o máximo que se admite é que o juiz aplique esse encargo. Ele homologa e aplica o encargo. Ou então, ele mesmo concede a remissão na fase judicial. E das duas, uma. Ou ele, junto com a remissão, aplica uma medida e o processo fica suspenso. Quando o adolescente acabar de cumprir a medida, ok, extingue. Ou então, o juiz concede a remissão pura, o perdão puro, sem nenhuma medida. E aí, nessa hipótese, essa remissão vai extinguir o processo. É por isso que, volta para a nossa tela, que a remissão concedida pelo juiz é forma de suspensão ou extinção do processo. Professora,
Mas não pode uma outra autoridade aplicar medida socioeducativa? Não. Não. Súmula 108 do STJ. Então, pelo enunciado 108 da súmula do STJ, só o juiz é que pode aplicar medida socioeducativa. Nenhuma outra autoridade poderá. Súmula 108 do STJ. Só o juiz é quem pode aplicar medida socioeducativa. Daqui a pouco a gente volta.